Tem sido uma verdadeira festa para a glória, honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer para vocês nessa manhã uma reflexão sobre um músico, um tremendo músico, talvez um dos maiores músicos que a Bíblia relata, não tanto a sua história como músico. E esta mensagem começa ou contida no livro de Isaías. Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 14. E nós vamos ler 2 ou 3 versos do capítulo 14. Abra a sua Bíblia no livro de Isaías, o capítulo 14. Você também que nos acompanha sempre aí pelas redes sociais da nossa igreja aqui do NASP, bem-vindo agora para o estudo da palavra. No livro de Isaías, o capítulo 14, você já começa a imaginar de quem eu poderia estar falando, deste grande músico que continua fazendo música, continua desenvolvendo composições, ou inspirando também. Isaías capítulo 14, os versos 12 em diante, diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitaste as nações. Verso 13, presta atenção. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, às extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Vamos orar mais uma vez. Pai, a tua palavra está aberta, e quando a Bíblia é aberta, queremos ouvir a tua voz. Senhor, usa-me como um instrumento nas tuas mãos, e que nós saiamos daqui sem tomar decisões importantes a teu lado. Fala o nosso coração, fala a nossa mente, que teu Espírito Santo continue em nosso meio, em nome de Jesus, amém. Existem ensinos básicos, bem básicos na igreja, ensinos talvez milenares, e também temos temas centrais que permeiam as Escrituras desde o início até o final. E existe um tema que alguns inclusive dizem que talvez é o primeiro tema, o grande assunto da revelação das Escrituras. Este grande tema se levanta ao longo das Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse. Um dos principais assuntos, desde o começo até o final da Bíblia, é responder à pergunta: a quem devemos adorar? A quem adoro? Quem é o objeto dessa adoração? Alguns teólogos inclusive mencionam que esta talvez seja uma das primeiras ou grandes dos temas doutrinários. Na verdade, a criação e Deus é o primeiro grande tema das doutrinas. Mas dentro deste contexto, nós devemos lembrar que no capítulo 3 do Gênesis, quando tudo começa, é onde aparece este assunto, onde aparece este tópico: a quem devo adorar? A quem adoro? Vocês lembram da primeira tentação, que vem com as palavras: e assim que Deus disse? Vocês lembram, né? Vocês lembram, Gênesis 3:1? Assim que então Deus disse, e aí vocês lembram o restante desse diálogo. Então, quando a tentação foi feita, foi realizado aí um apelo, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, como Deus sereis. E vocês podem completar o restante da frase, mas não se preocupe com o restante da frase. Na verdade, Satanás está dizendo para Eva: ei, se você comer do fruto, se você fizer isso que eu estou dizendo para você, Eva, então você será como Deus.
ou tem outra versão que diz, será como um Deus. Na verdade, no hebraico diz, serás Deus. Você será Deus, se fizer o que eu digo para ti. Se você seguir esse ensino, será Deus. Você mesma. Bom, o tema de hoje é a quem adoro. A quem adoro. E dentro desse contexto, ou durante essa pergunta que eu farei várias vezes, quero falar para vocês da religião favorita de Satanás. Tem uma religião que ele criou. É a religião favorita de Satanás. Vamos voltar a ler aqui no capítulo 14 de Isaías. No verso 12, diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Aqui existem sentimentos de arrogância. Aqui as perguntas que são feitas e são levantadas neste lugar, diz, como será que caiu? Como é possível que caiu? Quem? O grande regente do coral, o grande músico, que estava lá do lado do trono de Deus, compondo, fazendo músicas o tempo todo, para louvar, para engrandecer a pessoa do Altíssimo. Como que caiu? O que aconteceu com este tremendo músico de responsabilidades únicas do universo? Criatura do Senhor. Alguém que estava diariamente na presença de Deus, fazendo os arranjos, compondo. Como que caiu neste planeta? Por que neste planeta? Então a Bíblia vai explicar por que caiu. E aí começa essa falsa religião. Aí começa esta falsa adoração. E no verso 13 diz claramente assim: tu dizias no teu, aonde? No teu coração. Onde que começa então essa religião? Onde que começa? No coração. Essa falsa religião que estou falando nessa manhã, para essa amada igreja, nesse contexto do encontro de músicos, esse é o problema. Começa no coração. Neste coração, no teu coração, no nosso coração. Onde está o veneno? Onde está o néctar deste assunto? E diz, eu subirei ao céu, acima das estrelas, acima das mais altas nuvens, e então serei semelhante ao Altíssimo. Não parece algo que você reconhece do Gênesis? E serei semelhante ao Altíssimo. Se nós voltamos para o Gênesis, entendemos então que esse ensino começa lá. Esse ensino então para nossos primeiros pais, esse adoctrinamento, essa forma de pensar. A religião favorita de Satanás é o amor a si mesmo. É o amor ao eu. E ele fundou essa igreja. Ele estabeleceu essa rebelião no céu. Antes de tudo existia uma só fé. Todo mundo adorava a Deus em harmonia. Os anjos se prostravam diante da presença do Altíssimo, dando gratidão por ser criaturas para a eternidade. Todo mundo acreditava em Deus, todo mundo louvava a Deus, todo mundo colocava seu olhar em Deus, no centro, no foco, no trono, tudo era Ele. Até este ponto. E os anjos eram membros dessa congregação. E então surge essa religião. Em Ezequiel, abra sua Bíblia aí, em Ezequiel capítulo 28, são os dois grandes textos que falam do que aconteceu com Lúcifer,
Em Ezequiel capítulo 28, os versos 12, o verso 12 diz assim, Ezequiel capítulo 12, abra sua Bíblia, leia aqui comigo, juntos, Ezequiel capítulo 28, o verso 12. Ezequiel capítulo 28, verso 12, diz, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria, perfeito e em formosura. E no verso 15 diz, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E aqui está a religião, e isso aqui é muito importante. Porque cada um de nós, em algum momento transitório ou não de nossa vida, nós temos transitado de alguma maneira entre isto e aquilo, entre esta religião que é a favorita de Satanás e os desígnios que Deus tem para seus filhos. Porque cada um de nós, muitas vezes tem começado a olhar a nosso coração e se preocupar com o que eu acho, com o que eu creio, com o que entendo que é melhor para a minha vida. A Bíblia diz isto ou aquilo, mas, minha gente, a Bíblia diz isto ou aquilo, assim diz o Senhor, mas, e quando o mas aparece, aí você tem que parar um pouco, aí um signo tremendo de admiração, um stop. Esse mas é perigoso. Quando você fala mas, você começa a flertear com outra igreja e às vezes fazer parte dela. Ou declarações como estas. Eu não sei o que está de errado com isso ou com aquilo. Talvez desse jeito é estrito demais. Nessa você começa a fazer parte dessa igreja. Começamos dizendo, é assim que Deus disse. E no momento que você começa a duvidar no que Deus quer para a sua vida, no que Deus de fato disse, você começa a participar dessa religião favorita de Satanás. Qual é? Amor a mim mesmo. E no que eu acho, isso está certo. O louvor a você mesmo. Opiniões, sentimentos, achismos, minhas ideias, o que eu acho, o que eu quero, o que me agrada, o que eu prefiro. Eu acho que isso aqui é melhor, eu gosto mais desse jeito, eu prefiro desse jeito. O que eu penso, eu e eu. Doutores em achismos. Doutor em opinologia. Eu opino assim. E você tem que respeitar o que eu falo. É isso? Essa é a maior e mais popular de todas as religiões na face deste planeta, dessa terra. Católicos são membros desta religião. Batistas são membros dessa religião, assembleanos são membros, adventistas somos membros dessa religião. Muitas vezes. Esta é uma religião permeada do nosso ser. Porque querendo ou não, aquilo que nós falamos mais, aquilo de que nós lemos mais, aquilo de que nós pensamos mais, aquilo que você assiste mais, aquilo que está permeando o teu coração e a tua mente, o tempo todo é aquilo ao qual você adora. Então faço a pergunta novamente para você: a quem você adora? Qual é o centro da sua adoração? Os resultados de tudo isto é uma religião que nos leva em uma só direção. Sabe qual é a direção? Descer, descer, descer para baixo e para baixo. Amor próprio. A religião do louvor a você mesmo, ela não pode te salvar. Ela até pode te entreter.
até ela pode te satisfazer, até ela pode encher teu ego, mas essa religião, o amor próprio, não pode te salvar. Sabem como a gente deveria se apresentar diante de Deus? Com nada. Porque eu não tenho nada para apresentar para Ele. Sabe, me faz lembrar a visão de Nabucodonosor. Deus manda uma visão especial para Nabucodonosor. O Deus Altíssimo vai ter uma mensagem para o mais poderoso dos reis da época. E vocês sabem no contexto, Daniel 2, aquele desespero, e de quem poderia decifrar, ou entender e falar do significado dessa visão. Vocês conhecem o contexto. Em Daniel capítulo 2, o verso 37, então, Daniel vai dizer algo. Abra sua Bíblia aí em Daniel. Nós vamos ler uns 2, 3 textos do livro de Daniel. Em Daniel capítulo 2, já no finalzinho, então, aí tem uma mensagem do enviado de Deus para Nabucodonosor. Em Daniel capítulo 2, o verso 37, diz assim: Tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. De quem é este reino? Quem te colocou aqui, Nabucodonosor? Ei, reconheça, é Ele, é Deus, o grande Deus. A visão da estátua é um apelo profundo do Deus do universo para Nabucodonosor, dizendo: meu filho, sai dessa religião, sai dessa falsidade que está na tua mente, no teu coração, e você pratica isso. Abandona a religião favorita de Satanás. Para um homem tão poderoso, cheio de si, de orgulho, Deus revela que Ele está acima de todas as coisas, que Ele está ao controle de todas as coisas. Que Nabucodonosor representa assim a cabeça de ouro, é verdade. E Deus está falando para Nabuco algo muito especial. Mas o capítulo 3, o verso 1, diz: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 70 côvados de altura e 6 de largura. Levantou no campo de Dura, na província de Babilônia. Ele fez uma estátua inteira de ouro, representando eu ouro na cabeça, eu ouro no peito, eu ouro em todas as partes, eu ouro inteiro. Mas não tinha acabado. Capítulo 2 dizendo: Daniel, rei, tudo pertence a Deus, Deus colocou você. O que acontece com Nabucodonosor? Ele não tinha visto uma estátua de ouro, de prata, de bronze, de ferro, e os pés misturados de ferro com barro. Isso não tinha visto ele? Porque a estátua então agora era por completo de ouro. O que ele estava fazendo? Ele se estava preservando a si mesmo. E não serei substituído tão pronto assim não. Não serei substituído pelo bronze, nem pelo ferro. Eu vou permanecer para sempre, diz Nabucodonosor. E Nabucodonosor se resiste a sair da igreja favorita de Satanás. Ei, e eu, e você? Não venha me falar assim: ah, mas Nabucodonosor, que cabeça dura. Deus tinha revelado de maneira clara. Quando você e as suas ideias muitas vezes não são votadas em uma comissão do jeito que você quer. Ou quando você tem um poder e você o usa para benefício próprio. Ou quando no teu matrimônio você manipula as relações. Isso permeia todos os contextos de nossa vida. Que terrível perigo é ficar na igreja do inimigo. Somos membros dessas duas igrejas. Quem? Você. Eu.
Sim. Falamos de Nabucodonosor, mas muitas vezes nos erguemos imagens de nós mesmos e adoramos essas imagens. Quando os nossos ideais, nossas ideias, nossos argumentos, nossos pensamentos têm que ser louvados pelos outros, estamos dizendo: postem-se diante de mim. Sabem, às vezes queremos mudar os acontecimentos, a Bíblia, o futuro, e não queremos ser substituídos. Sabem, o passo primeiro para tudo isto, o primeiro passo para a salvação, o primeiro passo para ser salvo, o primeiro passo para sair deste engano, o primeiro passo para você se destituir disso, da sua mente, de seu coração, o primeiro passo está em Gálatas. Em Gálatas, o capítulo 2, e você até sabe de decor, e você tantas vezes repetiu isso, Gálatas capítulo 2, o verso 20. Lembra? Já estou crucificado com quem? Ai, a gente gosta, é bonito isso aqui, já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia por isso. Cristo vive, o primeiro passo básico para a salvação é o reconhecimento que você e eu não somos nada, que nosso coração é enganoso, que meu eu muitas vezes quer aflorar e às vezes quero me adorar a mim mesmo, prostrado diante de uma estátua que eu mesmo levantei, em substituição ao que Deus quer para a minha vida. Temos que nos negar a nós mesmos. Temos que resignar a nosso eu. Temos que destruir nossos achismos. Isto é feito, sabem de quê? Poucos estamos dispostos a fazer isso. Submissão. Ser submissos ao que Ele quer. Eu gosto quando a Bíblia diz: assim diz o Senhor. Eu gosto de falar para os jovens: sabe o que é assim diz o Senhor? É Deus dizendo para você: vai por mim, cara. Vai por mim, eu já sei como é o esquema. Vai por mim. E assim diz o Senhor. E Ele é desesperado para que você escute a sua voz. Muitas vezes não consigo ouvir porque meu eu está tão grande. Nós temos que substituir esse coração do eu enganoso pela graça divina de Cristo Jesus e seu Espírito Santo possa trabalhar fortemente em nosso coração. A religião continua viva em Daniel. Lembram de Daniel capítulo 6? O verso 7, quando vêm todos os presidentes, governantes, capitães, príncipes, e por espaço de 30 dias se faz uma petição a qualquer Deus, alguém, um homem, faz isto, e não a ti, ó rei, que seja lançado na cova dos leões. Ou seja, a religião de Satanás continua reinando. E se você não está de acordo comigo, você já sabe o que vai acontecer. No verso 9 diz: por esta razão o rei Dario assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, estou nem aí com o edito, estou nem aí com o que as pessoas possam dizer. Entra na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus, como também antes costumava fazer isso. Não tem edito, não tem normativa humana que vai tirar o domínio de Deus no meu coração. Que tremendo. Sabem, isso aqui é central. Em Colossenses, abra sua Bíblia aí no livro de Colossenses. Colossenses capítulo 3, tem uma declaração importantíssima que eu quero refletir com você. Colossenses capítulo 3, o verso 3 diz assim:
Colossenses 3:3, isso é central, isso é importante, isso aqui é coluna, presta atenção, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, onde? Em Deus. Que diz aqui que eu preciso morrer para viver. Eu preciso morrer para que Deus possa se estabelecer na minha vida. Eu preciso morrer para que os seus desígnios sejam claros nas minhas decisões. Eu preciso morrer. O problema é que nós temos muita gente viva vindo para a igreja. Ah, como assim, pastor? Sim, tem muita gente viva. E nós precisamos de mais mortos. Como que isso? Sim, mais mortos para o eu e mais vivos para Cristo, para que Ele possa viver em nós. Quando nós estivermos todos mortos para o eu, agora nós teremos uma igreja reavivada, o nosso louvor será certo, a nossa visão clara sobre a vinda de Cristo Jesus, meu propósito, a missão, tudo. Quando eu morra para eu. Essa igreja que nós sonhamos e que Deus quer. O problema é esse. Muita gente viva nesse aspecto. E às vezes até usando a igreja para seus objetivos pessoais. Você sabe, nessas pequenas igrejas, né? Que talvez alguns estão vindo de umas igrejas que são pequenas, menores. Que são a maioria que nós temos na América do Sul. E às vezes tem aí 2, 3 famílias que mandam mesmo na igreja, não é? Você já frequentou uma igreja assim, sim ou não? Não, sério? Oh. Acontece talvez ainda, né? Mas não sou igreja pequena, igreja grande também. Por quê? Porque tem muita gente viva. Eu acho que eu mando, eu. O que precisamos urgentemente é um reavivamento do Espírito de Cristo. Abram Romanos capítulo 8. Romanos 8. Ai, que linda porção bíblica. Romanos 8. E tantas vezes escutamos essa mensagem. Romanos 8. E no verso 36. Romanos 8. Abra aí sua Bíblia. Olha que mensagem linda. Romanos 8. Verso 36. Achou aí? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes. Perdão, vocês estão certos. Escutei, mas não é esse texto, né? 36, né? Já me adiantei, estou empolgado. Como está escrito, verso 36, por amor de ti, somos entregues a quê? Somos entregues à morte, quando? Uau, todo dia, não é uma vez, de vez em quando, é todo dia preciso morrer, todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Quando você decide por Jesus, quando você escolhe por Jesus, quando você decide que Deus seja o centro da sua vida e o centro da sua adoração, você se coloca no altar. Você mesmo vai lá no altar. E que é feito no altar, minha gente? Que é feito no altar? O sacrifício. E onde o sacrifício é matado, aí o animal, lá no altar. Muitas das coisas vão se complicando, porque Jesus quer acabar com meu eu, quer matar meu eu no altar, e esse meu eu não está permitindo. E você sofre, e as famílias sofrem por isso.
E as gerações sofrem por isso. Você e eu não estamos habilitados. É por isso que precisamos morrer, para que Cristo lute as batalhas por nós. E aí vem capítulo 8, verso 37. Aí vem claramente o verso 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Aleluia. Por meio daquele que nos amou. Aleluia, por Cristo Jesus. Por Ele somos salvos para todo sempre. Em Isaías, o capítulo 31, o verso 7, tem algo que eu queria mencionar para vocês. Abra aí a sua Bíblia, Isaías 31, o verso 7. Vai lá, folheia a sua Bíblia, vai lá para um lado, para o outro. Isaías 31, verso 7. Diz aqui essa profecia: pois naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e seus ídolos de ouro, que as vossas mãos fabricaram para pecardes. Você está vendo? Idolatria vem depois do culto a você mesmo. Pegaram seu ponto de vista acerca de Deus e fizeram uma estátua, como Nabucodonosor mesmo. Então, quando se coloca de joelhos para adorar seu próprio ídolo construído, estão ajoelhados ou agachados para se adorar a si mesmos. Alguns teólogos, inclusive, mencionam que eram estátuas feitas de si mesmos e ajoelhado para se adorar a si mesmo. Não será que acontece isso às vezes comigo? Ou com você? Tudo isso nos faz pensar. Tudo isso nos faz pensar que nós temos que viver esses dias, inclusive após a pandemia, quando o povo se acostumou a consumir igreja, a fazer até seus próprios ídolos, onde muitas vezes eu posso chegar a estar baseada a minha fé e as minhas decisões em programa A ou em programa B, pregador A, pregador B. Se não gostar, se não me agrada, se eu não me sentir confortável, então eu troco e ponto final. Que perigoso isso. Mas qual é a verdadeira religião então? Último texto, vamos a Romanos de novo, 8, e uma porção que eu preciso ler para vocês. Romanos 8. Desde o verso 1, que nós gostamos tanto de Romanos 8, 1. Mas vamos ler o que segue a Romanos. Qual é então a verdadeira religião? A oposta à favorita de Satanás, que é o amor a si mesmo. Romanos 8, 1 diz: agora pois, gostamos disso aqui, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, vitória em Cristo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Presta atenção, continue. Porquanto o que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
segundo o Espírito, segundo o que Ele quer, segundo a sua vontade, segundo o que Ele acha, segundo assim diz o Senhor, não sobre aquele engano. É verdade que Ele diz isso? Não entre nessa. Você não é como Deus. Você é filho de Deus, amado por Ele, salvo na cruz do Calvário, e em breve redimidos para a eternidade na Canaã celestial. Falta pouco tempo para esse dia, mas enquanto esse dia não vem, eu preciso morrer todos os dias. Para aqui, para meu eu, e para que Cristo se instale no trono do meu coração e diga: aqui tem controle. Eu, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para sempre na minha vida. Eu preciso tanto disso, e entender que minha adoração é completa para Ele. Todo o meu louvor, toda a minha vida, todos os meus pensamentos, todas as minhas decisões tem a ver com o que Ele quer, o que Cristo possa viver no meu coração. Temos pedido diariamente isso ao nosso Jesus, diariamente morrendo para o eu e Cristo vivendo em nós. Tem uma música que talvez é a música mais conhecida na face da terra por muitos séculos. Inclusive, quando foi apresentada para o rei, ele se levantou e todos se levantaram, porque a mensagem de que Ele é o Rei dos Reis, a Ele pertencem todas as coisas. E esse Rei está vindo para nos buscar. Essa é a maior promessa, da qual este povo da esperança vibra, fala, vive, pensa, sonha, cumpre a missão, para que o Messias, o nosso Redentor, volte, e naquele dia possamos estar todos em pé, olhando para o Rei dos Reis e cantando aleluias para sempre. Você quer viver esse momento? Você quer cantar aleluias para a eternidade diante do trono do Deus Criador? Resigne a seu eu. Deixe que Cristo viva em você, e cantaremos para sempre acerca de nosso Rei e Senhor para sempre. Enquanto o coral e a orquestra cantar, fiquemos em pé. Pois o Senhor onipotente reina.
Pai querido, queremos que esse dia chegue logo de ver Jesus em glória e em poder, para assim reinar para sempre. Pai, entregamos tudo que nós somos diante de Ti. Permita que Teu Espírito Santo possa se apoderar de nosso ser. E assim que o Senhor tome conta do trono de nosso coração. Queremos Te louvar, queremos Te adorar. Queremos muito em breve fazê-lo pela eternidade. Aceita o nosso reconhecimento de quem nós somos. E a Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Oramos agradecidos no poderoso nome de nosso Senhor e Rei, Cristo Jesus. Amém.